Vamos lá? Esperando o ar aí, o no ar do Serginho, para a gente começar. Para nós começarmos. Bom dia para quem está chegando. Bom dia, bom dia. Vou fazer um tema hoje que vocês me pedem sempre, tá? Que todo mundo me pede muito aqui para falar o tempo todo. Tema nervoso. Vamos lá? Aguardando aqui o ok do meu querido Serginho. Vamos lá? Para a gente poder começar. Vamos chegando aí, pessoal. Deem sua curtida se vocês estão me ouvindo bem. Me ouvem bem? Tá tudo bem aí? Me ouvem bem para todo mundo que está chegando? Serginho, me dá o ok quando for para começar, por favor. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Bom dia, ouvintes e todo mundo que está me vendo aqui no Instagram, Conexão Enneagrama. Eu sou Yara Cunha, vou falar de um tema que todo mundo me pede hoje, que é o tema mães narcisistas. Sabe o que é isso? Tem uma mãe narcisista? Você é mãe? Para todo... Gente, quando a gente fala de pai e mãe, interessa para todo mundo, né? Para você que está me ouvindo aí da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. Eu sou Yara, sou professora de Enneagrama, sou especialista em traumas e eu falo muito profundamente sobre pai e mãe. Então, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, porque todo mundo é filho. Bora lá? Vamos lá? Bom, o que eu tenho para falar aqui para vocês? Percebe uma coisa? Eu vou começar a destrinchar a questão da mãe, tá? E como é que essa mãe funciona do ponto de vista de, putz, o que é de fato ser uma mãe narcisista? Será que você teve uma mãe narcisista? Será que você tem alguém aí da tua família que é assim, muito próximo? Será que você é uma mãe narcisista? Então, segura aí, né? Uma coisa é o seguinte, quando a gente fala desse tema, esse tema está muito relacionado aqui no Instagram, no YouTube, a algoritmo, a engajamento. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para você prestar atenção, quando você consome um conteúdo que é terapêutico, veja se ele está vindo de um terapeuta, de um psicólogo, de alguém que estudou para isso, ou se ele vem de alguém que não tem nada a ver com a área, que não tem nada a ver com o ramo. E aí, você pode estar consumindo um conteúdo que, ao invés de te ajudar, ele te prejudica, tá? Quando a gente fala de mãe narcisista, a gente não está falando de um rótulo para justificar os teus ressentimentos, tá? É um padrão que a mãe ela vai usar o filho para suprir as necessidades emocionais dela. Então, a criança ela não é vista assim como um sujeito inteiro. Ela é vista como uma extensão da mãe, tá? Vamos lá, só estou começando aqui, hein? Ela é um espelho que precisa refletir da mãe, né? Sucesso, beleza, obediência, perfeição. Quando ela corresponde, ela recebe calor, visibilidade, orgulho, exibido, assim. E quando a criança não corresponde, ela recebe frieza, crítica, indiferença, culpa. Então, gente, nessa dinâmica de mãe narcisista, né, a criança aprende que ela precisa merecer o amor o tempo todo. E essa criança, ela vive num estado de vigilância. O que eu disser, como eu me comportar, o que eu sentir, pode me custar o quê? Afeto. E ela aprende, essa criança, a sorrir quando ela está mal, aprende a silenciar, ela aprende a não mostrar os sentimentos dela de raiva, de tristeza e de medo. Né? Por quê? Porque como eu me comportar, vai custar muita coisa. E outra, eu posso me comportar de uma maneira que eu vou ser silenciada, que eu vou ser reprovada, que eu vou ser criticada. Então,
ela vai aprender muito, muito isso, que é assim, ó, sorrir quando tá mal. Ela aprende a cuidar da mãe para ela não ser descartada. Ela aprende a se apagar para não provocar retaliação. Na vida adulta, essa filha, né, ela tem dificuldade de dizer eu, sem sentir culpa. Ela não confia nos próprios sentimentos. Ela troca autonomia, liberdade, autenticidade por aprovação o tempo inteiro. Estou falando com alguém aí? Vocês fazem isso? E ela busca reconhecimento como quem busca o ar que está respirando, gente. Estão reconhecendo aí alguém? Então, frequentemente essa pessoa, ela vai confundir essa filha, ela confunde amor com obrigação. Ela não sabe exatamente o que é amor. Ela sempre entende que é uma obrigação, especialmente depois que ela cresce. Para quem está aí no Instagram, deem coraçõezinhos se está fazendo sentido para vocês. Deem aí os coraçõezinhos, estou esperando aqui. Estão me ouvindo bem? Interajam aí comigo, tá? E para quem está me ouvindo da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente, eu sou Yara Cunha, meu Instagram é o Conexão Enneagrama, e eu estou falando sobre mães narcisistas. Se vocês quiserem que eu continue além dos 25 minutos do programa, deem coraçõezinhos aí, que a gente estende o assunto. Sinal que o assunto tá bom, né? Bom, então o que acontece? É muito devastador, gente. Por quê? A mãe, ela vai ser aquela mãe que não é boa, né? Ela vai ser a mãe má, mas porque ela é cega para a diversidade, para a personalidade do próprio filho. E a gente vai entender o seguinte, do ponto de vista, né, terapêutico e técnico, que essa mãe, ela só enxerga o próprio vazio dela. E esse vazio, ele vai sugando essa espontaneidade e ele vai sabotando a formação da criança e vai tirando de uma identidade que ela poderia ter. Tem um outro enquadramento que é assim, ó. Você já ouviu falar de mãe narcisista? Então, tá muito na moda na internet. Só que eu preciso falar uma coisa para vocês aqui bem honesta, tá? Tem muito post aqui na internet, nas redes sociais, falando sobre mãe narcisista. Muitos, 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 tá? Esses posts, quando a gente fala assim, né? Eu não coloco, né? Sua mãe é narcisista, sua mãe é má, sua mãe é uma bruxa, você tem que ficar longe dela, sua mãe é tóxica, né? Esse tipo de post gera, espera que eu vou chegar lá, deixa eu desenvolver aqui a ideia. Ele gera um engajamento muito alto. Engajamento para quem faz o post. Por quê? Porque esse tipo de post, e aí você vê 500 comentários. Minha mãe é uma bruxa, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Eles geram engajamento, porque eles colocam você num papel de vítima. Isso é uma pegadinha. Por quê? Porque isso não é terapêutico. Quando qualquer conteúdo te coloca nesse lugar, a raiva explode e vem aqueles comentários que dispara comentário, dispara compartilhamento, né? De compartilhamento sobe, a conta cresce, mas você não melhora. Esse é o ponto. É armadilha. A tua vida não vai para frente, não tem dinheiro, prosperidade, saúde física que está relacionada à mãe, dor no corpo. Então, esse tipo de postagem sustenta um tipo de catarse sem direção nenhuma, que não é clínico, porque em clínica a gente não usa mais catarse. Né? Tua mãe é tóxica, corta o contato, ela é abrasiva, ela é narcisista, ponto, não tem que ter. As pessoas vão lá em rede social e elas despejam raiva. E elas sentem um alívio, né? Todas as pessoas que vão lá e comentam, e elas acreditam que isso é terapêutico e não foi. Isso é uma armadilha, tá? Por quê?
Isso só alimenta o algoritmo de quem está postando, não devolve estrutura psíquica para você, não reorganiza o teu corpo, não resolve essas lealdades que tua mãe traz desde lá de trás invisíveis, tá? Então, é crucial, gente, a gente entender a diferença entre um influenciador de alguma coisa, né? Falando de um tema complexo como esse, e mãe e pai são os temas mais complexos quando a gente fala sobre trauma, do que um profissional que trabalha com esse campo. Então, se você, presta atenção, se você está engolindo esse conteúdo como se ele fosse orientação terapêutica, você pode começar a fazer coisas que não vão te ajudar em nada e vão te fazer ainda andar para trás, tá? E isso impacta a tua vida prática, como eu falei. Impacta em felicidade, prosperidade, sintoma físico que você tem, dor que você tem, fibromialgia que tem muita relação com a mãe. Sabe por quê? Porque você está consumindo conteúdo, sabe aquele conteúdo dicas? Dicas que não tem lastro em autor nenhum sério de trauma, nem de psicologia sistêmica, nem de nenhum método. Tem psicólogo que posta isso de mãe narcisista para você largar a mão e ficar longe? Tem, tá? E que vão te deixar mais doente, de um jeito muito que você nem está percebendo. Mais vitimização, menos recurso para você agir, mais gasto de dinheiro e energia no lugar errado. Então vamos lá. Tem mãe tóxica e mãe com traço narcisista? Tem. Claro que tem. Tá? Estão entendendo aí? Quem está na Rádio Vibe Mundial, quem está aqui no Instagram Conexão Enneagrama, tem mãe, para quem está chegando agora, me dá um coraçãozinho aí, eu não vi os coraçõezinhos, me deem os coraçõezinhos aí. Tem mãe narcisista? E quem está chegando agora, assiste desde o começo, que é legal você assistir, pegar do começo, tá? Porque eu trouxe uma introdução aqui bem importante. Tem mãe tóxica? Tem mãe com traço narcisista? Com espectro narcisista? Tem. Mas a gente precisa entender que são minoria, tá? E mesmo entre elas, quase sempre, tem um histórico de dor muito grande, de uma dor transgeracional. Tem ferida da avó, da bisavó, da tataravó. E sem olhar para isso, gente, com um método, a probabilidade é que você, como filha, vai reproduzir o mesmo padrão nos teus filhos. Enquanto você jura que você está protegendo eles. Isso, tem coraçõezinhos aí quem está no Instagram. Agora, quando a gente fala de mãe narcisista, gente, a gente está falando de um tema que é extremamente importante aqui, tá? Que não é e não pode ser uma modinha de internet. Entendeu como é que é? Como é que funciona? Agora, você deve estar se perguntando, e aí? Que a gente faz? Vocês querem saber como é que faz? Deixa eu tomar um gole do meu chá aqui, do meu chazinho gostoso, tá? Eu falei um pouco no começo sobre como é que cresce esse adulto que de fato tem uma mãe narcisista, né? Uma mãe que teve muitas dificuldades na infância e que acaba reproduzindo isso, mas a gente vai falar também do espectro narcisista de uma mãe que, como eu falei, só enxerga o próprio vazio e esse vazio vai destruir outras vidas se ele não for reconhecido. Então, se você é mãe, olha para os teus vazios, olha para tudo aquilo que você não teve quando você era criança, que a sua mãe também não te deu, tá? E aqui vem uma fala que quase ninguém fala nesses posts aí para ganhar engajamento. Por trás da mãe narcisista tem uma dor muito antiga, mas muito antiga. Tem uma mãe que não foi amada. Tem uma filha que também cresceu sem colo. Tem uma mulher que antes dela ser mãe, ela já tinha uma ferida que ela não sabia curar. Quando você percebe isso, dentro de você, filha, a história começa a mudar. Por quê? Porque isso deixa de ser só uma dor e passa a ser também uma herança invisível
que não começou em você e que não terminou na tua mãe. E é justamente aí nesse lugar dessa herança que a gente vai ter muito entendimento. Então, vamos organizar e vamos avançar aqui para a solução. Tá? Bom dia para quem está chegando no Instagram Conexão Enneagrama. Tem coraçõezinhos aí, se vocês querem agora saber a solução dessa história. E para quem está na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente, eu sou Yara Cunha e estou aqui no Instagram Conexão Enneagrama, terminando o nosso programa, que o meu querido Serginho está aqui ajustando e organizando para a gente com tanto carinho. Venham aqui também para o Instagram Conexão Enneagrama, porque tem solução? Tem, gente. Tem solução. Tanto tem solução que eu vou tomar mais um golinho do meu chá. Por que esses posts de mãe narcisista e que não vem de terapeutas, não vem de terapeuta especialista em trauma, o que esses posts virais para quem posta fazem com você? E por que eles te travam? Porque eles te fixam no papel de vítima, estimulam uma catarse em você sem uma direção clínica, sem corpo, sem método, sem visão sistêmica, não tem reorganização interior dentro de você, tem alimentação de mais raiva e uma descarga de raiva e raiva. O tema pai e mãe, a gente precisa ter muito critério, tá? Por quê? Porque envolve ordens do amor, envolve pertencimento, envolve um sistema de compensação. Isso é a base, né? Que é sustentada por toda a psicologia sistêmica, só para a gente começar. Todos nós somos filhos. E a atitude correta, né, diante do meu pai e da minha mãe é, antes de tudo, pensar que todos nós somos filhos, tá? Quando a mãe, tem muita gente que fala assim, Yara, minha mãe já está velha, né? Minha mãe está velha. E ela não mudou. Imagina, Yara, minha mãe já chegou nos seus, sei lá, 50, 60 anos. Pois eu vou te dar uma notícia. Agora é que ela não vai mudar. E eu concordo com essa constatação. Agora é que não vai mudar mesmo. E aqui entra uma virada de responsabilidade adulta que eu ensino muito. Bert Hellinger, ele lembra de uma ordem básica. Os pais são grandes, os filhos são os pequenos. Primeiro vem o respeito, depois vem o amor. O pequeno, ele honra quem veio antes. E o grande entrega alguma coisa para o pequeno. Isso já começa a organizar, né? Coloca cada um no seu lugar e já começa a te devolver força para a vida. Ou seja, não queira ser maior do que a sua mãe. Não queira, porque se você for maior que ela, você vai entrar no lugar da sua avó. Você vai deixar de viver a sua própria vida. E aí você vai estar identificada com alguém maior e aí piora tudo. Aí você não está mais nem vivendo a sua vida, tá? Na infância, a mãe vem até a criança. Na velhice, o filho é quem vai até a mãe. Então, ir até a mãe não é, atenção, virar salvador dela. Não é engolir abuso. É assumir que, como adulta, eu saio dessas minhas reivindicações infantis, né? De tudo aquilo, porque não vai mais adiantar, precisa fazer terapia? Claro que precisa. Se você teve uma mãe, eu tive uma mãe extremamente narcisista, tóxica e agressiva. Eu faço muita terapia? Uai, gente, faço. Não tem como. Aliás, eu fui estudar e fui ser especialista em trauma de tantas coisas que eu vivi quando eu era pequena. Não podia fazer absolutamente nada. Eram críticas e críticas e críticas e críticas constantes. Eu cresci com baixa autoestima? Claro que sim, tá? Então, quando a gente começa a ter um entendimento sobre o que é o aspecto de uma mãe que especialmente já está com idade, não é virar salvador, não é engolir abuso, tá? Mas é assumir a mãe que você tem. E não vai mudar, porque depois de velha, gente, depois da idade, aí é que não muda mesmo. Então, praticamente, em termos mais práticos, né?
Ir até a mãe na velhice significa eu aciono a visita, eu ligo, eu organizo, eu ofereço os gestos que são possíveis. E, ao mesmo tempo, eu não exijo que ela me devolva o que ela não soube dar. Gente, não vai mais devolver. Eu paro de tentar corrigir a biografia dela com a régua que é da minha dor. Isso é ser adulto, tá? Agora, eu também quero te contar como é que alguém se torna egoísta. Como é essa raiz da pessoa autocentrada? Quem aí que está me ouvindo na Rádio Vibe Mundial ou aqui no Instagram se acha autocentrado? Fala muito sobre si. Tomando meu chazinho aqui, vamos lá. Eu conheço uma pessoa que quando eu falo para ele assim, e a pessoa não se dá conta, tá, gente? É muito automático, muito. Eu falo para ele, olha, cara, eu não te mandei esse negócio hoje porque eu estava muito ocupada. Ele fala, eu também. Eu também estava milhões de coisas ocupadas. Eu estava fazendo toda hora que eu falo, olha, eu não pude fazer isso hoje porque ele fala, eu também, eu também, eu também. E aí ele estava mais ocupado do que eu. É até engraçado você conversar com pessoa assim. Conhece gente assim? Vocês conhecem pessoa assim? Que o tempo todo ela fica falando dela, tudo ela puxa alguma coisa dela, tá? Então, o que a gente vai entender? Quando um filho ele não toma os pais, eu vou explicar o que é tomar os pais, ele fica preso em idealização, né? Ele vai para o místico, fica no misticismo, tal, muita coisa, né? É porque falta uma base real, né? De aprender a receber e depois devolver. E ele empurra para um eu muito inflado e frágil ao mesmo tempo toda essa dor. Muito centrado no próprio buraco, muito centrado nas próprias dores, pouco capaz na vida, de entrar numa troca mais madura. Então, na prática, isso parece egoísmo, parece um autocentramento, mas isso te protege da dor, por conta de tudo aquilo que você não teve lá atrás. Essa dor, ela bloqueia a possibilidade de vínculo, de responsabilidade. Então, pensa, se sua mãe é assim, é alguém que só fala dela, que só fala da dor dela, pensa se você não está ficando igual. Será? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu me dei conta, fazendo todas as formações que eu fazia tal, que eu estava meio parecida com a minha mãe, meio, muito, tomei um susto, viu? Tá? Então, primeiro antídoto, se desidentifica da sua mãe, se descola dela no sentido de acusar e falar mal o tempo todo. Porque isso também é uma identificação. Tem pessoas que têm uma estrutura, que é uma estrutura que, de tanta dependência da mãe, olha como é maluco isso, de tanta dependência da mãe, de tanta dependência, que a maneira que ela encontra de não se desvincular, de não se descolar e de não ir para o adulto é falar mal o tempo todo. Fala mal o tempo todo. Ela critica a mãe o tempo inteiro. Então tá bom. Isso é um processo de identificação. Você não tem vida própria. Você não tem. A sua vida é falar mal da sua mãe. Então, Yara, o que é tomar a mãe? Vamos lá. Vamos lá, daqui a pouquinho está acabando aqui o programa. Serginho me avisa. Quem está ouvindo da Rádio Vibe Mundial, vem aqui para o Instagram Conexão Eneagrama que a gente está ao vivo. E eu vou dar aqui a solução, tá? Tomar a mãe, gente. Tomar a mãe, coisa que se fala muito por aí, né? É um processo. Mas é muito mais sobre você do que sobre ela. É um movimento interno que a gente faz. A Elaine está dizendo: bom dia, minha mãe é narcisista. Bora lá, Elaine. É fácil? Não. É possível? É possível, tá? Tomar a mãe, gente, é um movimento interno de assentimento a essa realidade da pessoa que vem da tua origem, tá? A mãe é a sua origem? É, tá?
Pessoal da Rádio Vibe Mundial, bora! Bom domingo, vamos terminar aqui o programa ao vivo. Obrigada, Serginho, querido. A gente vai se ver domingo que vem. E venham aqui para o Instagram Conexão Enneagrama. Um beijo para vocês, gente da rádio. Beijo. Peraí que eu vou continuar, tá? Para quem está ouvindo aí, porque agora eu preciso dar a solução, senão vocês me matam, né? Vocês querem a solução? Quem está aí no Instagram, me conte. Bom, solução. O que é tomar a mãe, gente? Não vamos romantizar, não vamos apagar os danos. Tem danos? Tem. Também não é exigir que ela mude para você, tá? É. Você se colocar no seu lugar de filho, por exemplo, de filha, já te reconecta à fonte da vida. Já começa a resolver muita coisa. Vocês já viram árvore sem raiz crescer? Não tem, né? Não tem. Então, quando você toma a mãe, você para de exigir, tá? Essa reparação dela. Gente, posso falar uma coisa honestamente? Não vai ter reparação da sua mãe. Ela já não tem mais condição de fazer isso. Ela não vai reparar. Deu para entender? Você assume o próprio autocuidado. Você assume a sua própria autorregulação. Você devolve um tipo de dignidade para a tua vida e para esse vínculo, sem confundir isso, sem fazer confusão com essa intimidade sem limites que não dá para você ter. Você vai acessar recursos de saúde, de pertencimento, de abundância e que estavam travados, tá? A gente reivindica coisas da mãe que são coisas da nossa criança que não teve. E agora você já é uma adulta. Esse é o ponto. Quando eu me coloco no adulto, no aqui, no agora, quer saber o que é adulto? Entra na minha comunidade, lá no Ser Autêntico, tem um monte de conteúdo gratuito para vocês. Eu vou colocar aqui na comunidade o que vocês precisam fazer. Tá ansioso, ansiosa? Sabia que o medo tem a ver com a mãe? Todo medo, toda a psicologia já sabe que medo tem a ver com a mãe. Eu tô com um conteúdo muito legal de ansiedade gratuito lá na comunidade Ser Autêntico. Então depois você vem aqui nos stories que eu vou colocar, tá? O que não é tomar a mãe, gente? Pelo amor de Jesus Cristo, vamos entender isso de uma vez por todas e parar de consumir esses conteúdos que tem por aí que não são legais, né? Não é voltar para apanhar. Tipo assim, sabe? O apanhar simbólico ou o apanhar mesmo da agressividade, né? Em contexto de violência, em contexto de limite, de distância, são proteção para você. Não é tomar a mãe, não é virar a mãe da sua mãe. É cuidar do que for possível sem invadir esses papéis. E não é fingir que não aconteceu nada. Não, não aconteceu nada, aconteceu. Aconteceu e eu tenho feridas aqui, ó, da minha infância. É olhar o que aconteceu, mas sem tentar reescrever um passado. Porque a tua mãe não vai reescrever. Para isso você precisa de terapia, tá? Precisa de terapia, precisa de exercício sistêmico. Eu não vou fazer exercício sistêmico aqui com vocês, porque aqui é no aberto, tal, e não dá. Mas assim, ó, não vou, não dá para fazer exercício sistêmico. Mas o que a gente pode, né, fazer? Vamos lá, uma ação pequena por dia a favor de você que teve, que tem uma mãe narcisista e do seu vínculo com a tua mãe. Escreve sobre ela. Faz uma carta sobre a sua mãe. Escrever, gente, é muito terapêutico. Às vezes eu sugiro para as pessoas para escrever alguma coisa sobre a mãe e as pessoas falam, Yara, eu comecei a escrever uma carta que eu escrevi 5 folhas. Escreve, escreve. Se tem tua mãe viva, assim, ó, diz para ela tudo que te magoou e tudo que faltou. Provoca essa conversa. Tem muita gente que fala assim, ah, Yara, mas eu não vou falar para minha mãe, que minha mãe não vai aguentar ouvir.
Vamos entender uma coisa? A sua mãe, ela é maior do que você. Claro que você não vai chegar lá dando porrada, né, batendo e falando um monte para ela, que não é dessa maneira. Aliás, não é dessa maneira com ninguém. Mas você pode escrever uma carta para ela sobre o que faltou para você e mandar a carta para ela ler. Super pode. Ah, mas a minha mãe já morreu. Não importa se sua mãe tá viva ou não. Você pode falar com ela, você pode acender uma vela para ela e fazer uma oração. Você pode, sabe uma coisa que Bert Hellinger falava muito sobre tomar a mãe? Porque, gente, tomar a mãe resolve sua vida, é sobre a sua vida, não é sobre a dela, tá? Não é sobre a dela. Isso que a gente precisa entender de todos esses posts aí que vocês entram e acabam fazendo, né, aquela catarse que não adianta nada. Coloca uma foto da família, coloca uma foto da sua mãe. Eu coloquei aqui na minha casa. E toda hora você passa, olha, você passa, olha. O que que tomar a mãe, que de novo é uma coisa interna dentro do teu coração, né? Traz de bom? Um monte de coisas. Trabalha a ansiedade diretamente. Lembra que tem conteúdo de ansiedade gratuito lá na comunidade. Ser autêntico. Por exemplo, sinais que você está tomando a mãe. Menos reatividade, menos urgência de reconhecimento, de aprovação dos outros. Você começa a ter mais tolerância à frustração, porque a vida, a sociedade é hostil, você vai se frustrar. Você começa a ter mais facilidade em pedir a ajuda certa, em deixar de ser aquela pessoa excessivamente autônoma. Tem mulheres que são excessivamente autônomas. Isso é trauma. Em geral, trauma da mãe, por quê? Porque quando ela era criança, ela aprendeu que ela não podia pedir ajuda para ninguém. Quem aí que está me ouvindo é excessivamente autônomo? Sabia que isso é trauma? Eu não vou nem entrar na questão do trauma, porque a gente vai começar a falar, fala até amanhã, né? Mas a pessoa excessivamente autônoma não aprendeu a receber ajuda, porque ela aprendeu a ser forte o tempo inteiro. A pessoa que fala, eu não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinha. A pessoa que não consegue parar, quando para, ela sente culpa. Isso tudo é trauma. A Maria Ieda, eu, excessivamente autônoma. Arlete, já fui assim. Isso aí. A gente vai aprendendo que a gente precisa aprender a receber, tá? Sinais que a gente vai melhorando na vida. Aprendo a pedir ajuda na hora certa. Se nada disso aparece, né? Volta, vamos fazer alguns métodos. O método de escrever, o método de limite, o método de não querer ser a salvadora da pátria da sua mãe, que aí você vai querer se colocar num lugar maior do que ela. Esses dias ainda atendi uma pessoa que falou: eu não tenho instinto de autopreservação dominante, eu não tenho uma boa relação com a minha mãe, eu não tenho, eu tento me aproximar e tal. E estava claro ali, gente. Muitas vezes a filha tenta se aproximar da mãe e ela está tentando se aproximar maior do que a mãe. Ela tenta uma aproximação do tipo, mãe, eu tô certa e você tá errada. Vai funcionar? Não vai. E são filhas, inclusive, que não conseguem se colocar num nível menor do que a mãe, numa posição menor, porque é hierárquico. Tem uma força na psicologia sistêmica que chama ordem. E a gente se colocar maior do que a mãe, mesmo quando ela já está com idade, não vai funcionar, tá? Quando você consegue se colocar no seu lugar de filha, parar um pouco com essas reivindicações da criança, porque ela não vai te dar, ela não vai conseguir te dar mais, simplesmente por isso. Saúde, queda, caem os sintomas que são somatizados, né, que tem a ver com
com a mãe, que às vezes não tem causa orgânica, médico não consegue ou nem entender por que você tem tanta dor. Você consegue mais regulação da tua saúde. A saúde física, ela está relacionada à mãe. Você começa a entender um pouco mais sobre a vida e sobre pertencimento, menos aquela sensação crônica de eu estou fora do meu lugar. Melhora a prosperidade? Muito! Você tem mais consistência em dinheiro, em trabalho. Para aquela história de, eu recebo dinheiro, meu dinheiro vai. O dinheiro não fica, o dinheiro não rende, tá? Cai essa sabotagem, que é uma sabotagem infantil. E nos relacionamentos, gente, ó, menos fusão, menos frieza nas relações, menos necessidade de aprovação, menos reatividade, mais contato, o contato que é possível, o contato que é um contato sustentável, tá? Você para de gastar a tua vida tentando consertar a mãe e você passa a construir a sua vida. É sobre isso. Fora, gente, que eu não vou nem falar aqui de compulsão, né? O vazio que você tem aqui, que você tenta o tempo todo preencher com compulsões, tá? Elaine, a mãe narcisista não é com todos os filhos? Às vezes não. Ela vai ser, Elaine, com aquele que ela mais se vê, com que ela mais compete, com o que mais traz dor para ela, tá? Em geral, a mãe narcisista, ela acaba sendo, tem uma coisa que é assim, ó, ela é narcisista de uma maneira com as filhas e de uma outra maneira com os filhos. Muitas vezes, a mãe narcisista, ela faz um movimento de não querer que os filhos cresçam. Ela vai te impedir de ir para a vida. Também tem isso, tá? Gente, eu fiquei resfriada, muito resfriada esses dias, e meu nariz está coçando muito agora, mas eu tô melhorzinha. Ela tem diferenças. Muitas vezes com a filha, ela tende a ser mais crítica, muito crítica, e com o filho, ela impede que o filho cresça, ela impede que o filho vá para a vida. Porque se o filho for para a vida, provavelmente ela vai ter concorrência, ela vai ter outras mulheres ali, tá? Então, o que a gente vai entender? São tipos diferentes de narcisismo, mas que vêm de uma mesma dor. É aquela dor de todas as coisas que ela não teve na vida, de tudo aquilo que tornou essa mãe, que eu falei lá no comecinho, uma mãe mais egoísta, tá? Todo mundo que você vê que são pessoas egoístas, esse exemplo que eu dei desse moço que eu converso com ele, ele fala, eu falo, eu estou muito ocupado. Ele fala, eu também estou muito ocupado, meu Deus do céu, o tempo todo fica meio engraçado, né? São pessoas que tiveram muita dor, que não tiveram atenção, que não tiveram acolhimento. Quando a gente fala de trauma, gente, a gente não está falando de todas as coisas que a pessoa passou. Eu passei, fui silenciada, passei por agressão, passei por violência na infância, passei por não poder sentir, não poder chorar, não poder me expressar. Também tem uma coisa da infância e que você pode pensar em você e que você também pode pensar na sua mãe, né, porque são histórias de dor, mas uma coisa extremamente grave e séria para a criança, que é a negligência, que não é aquilo que foi feito para você, é o contrário, é tudo aquilo que você não teve durante a infância. E isso machuca igualmente, igualmente machuca, tá bom? Tem muito para falar desse tema, gente? Tem muita coisa para falar sobre esse tema. Ele é um tema gigante. Para quem chegou agora, voltem no começo. Eu vou deixar essa live aqui gravada. Essa live vai ficar aqui gravada no meu Instagram. Manda para as pessoas que precisam ouvir, tá? Eu estou lançando 2 e-books, um sobre a mãe e um sobre o pai. Cada e-book tem mais de 40 folhas, os dois. Cada e-book está por R$ 29,90. Se você for comprar o e-book da mãe, tem lá uma oferta que o e-book do pai
Ele sai por R$19,90. Leia. Esse e-book tem, esses dois e-books, toda a abordagem de pai e mãe, mãe narcisista, pai negligente, mãe negligente, tudo aquilo que aconteceu com você como filho. E tá cheio de exercício sistêmico, que eu não vou fazer aqui, porque começa a entrar um povo que não sabe o que é, e aí atrapalha muito a energia aqui do Instagram aberto. Eu faço exercício sistêmico só no Zoom fechado, tá? Mas, se você quer um guia simples, direto, para pôr em prática, tá? Lançamento do e-book da mãe, lançamento do e-book do pai. É objetivo, é bonito, é aplicável e vai te conduzir nesses passos. A mãe tem a ver com saúde física, tem a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamentos. O pai tem a ver com força de ação, com força de fazer, força de ir para a vida. Outro dia eu vi um post que eu até ia fazer um react aqui, que era um post de um cara falando de procrastinação e falando muito sobre planilhas. Então, ele estava vendendo um produto que trazia, sei lá, 10 planilhas, e cada planilha você tinha que fazer todos os dias as 10 planilhas para você poder vencer a procrastinação. Gente, na boa, não adianta nada. Se você tem procrastinação, a melhor coisa que você pode fazer é olhar para pai e mãe em primeiro lugar. Se você está tendo a oportunidade de fazer uma terapia, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para pai e mãe em primeiro lugar. Não vai adiantar você comprar 10 planilhas num produto XYZ que você vai começar a falar assim: segunda-feira eu começo. Quem procrastina, então assim, o cara estava vendendo para quem procrastina uma solução de 10 planilhas. Sabe quando a pessoa vai preencher 10 planilhas? Nunca, nunca. Nem compra. Se você procrastina muito, você está sem energia, nem compra. Porque vai ser dinheiro gasto à toa. Né? Alguém que lá com mentalzão trouxe 10 planilhas, um processo. Eu estava vendo ali o anúncio dele. Eu olhei e falei, gente, nem eu que faço bastante coisa não compraria isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, se você procrastina, tem que olhar para pai e mãe. Não tem como. Se você está fazendo, você tem oportunidade de fazer uma terapia legal, traz pai e mãe, traz os teus conteúdos da infância, porque é isso que vai começar a mudar a sua vida. Muda, inclusive, os relacionamentos tóxicos e abusivos que você está vivendo aí no adulto. Está vivendo relacionamento tóxico, abusivo, não consegue mudar? Volta, vai para terapia. Pai e mãe são o primeiro passo. Sem olhar para eles, pouca coisa vai mudar na sua vida. Então, recapitulando, você é filha de dois, pai e mãe. A mãe é a mãe que dá a vida, que te conecta à vida, a uma vida que flui, a uma vida próspera, a uma vida com saúde. O pai é aquele que te leva para o mundo, que te dá força de ação, de realização, de fazer acontecer. É um processo, tá? Então, eu vou colocar aqui nos stories, ou se você quiser o e-book da mãe, ele é bem objetivo e ele tá cheio de exercício sistêmico. Se você é constelador, terapeuta, psicólogo, serve? Serve também. Até porque psicólogo e terapeuta também precisa fazer o seu processo, além de ter que aplicar nas pessoas e tudo mais. Se eu não curei meu pai e minha mãe, eu vou voltar para o começo da live aqui. Eu fico fazendo esses posts de pai, mãe narcisista, né? Pai quase não tem. Reparou como não tem pai narcisista? Tem a mãe. Por quê? Porque além de tudo aquilo que eu falei no começo, se você chegou agora, você volta, tá? Além de tudo, tem muito mais post aqui de influenciador que não é terapeuta, não é psicólogo, minimamente não é constelador, não tem nenhum processo, né, nenhuma formação em trauma, mas isso é muito mais cobrado da mãe do que do pai. Entendeu? A gente cobra muito mais da mãe. Amor, né? Se fizer um exercício, o que a gente pensa quando a gente fala da mãe? Ah, a gente pensa, Yara, em amor, em acolhimento, em beijo, em colo, em peito, leite, em o materno.
A gente já começa, né, a fazer esse endeusamento. Só que na realidade não é assim. E a gente está tomando, né? Está tomando uma ideia dessa realidade agora, certo? Então, vou dizer para vocês, tudo isso é muito mais cobrado da mãe do que do pai. Já parou para perceber que tem muito mais post que engaja a conta de quem está postando, falando que a mãe desgraçada, narcisista, blá, blá, blá. 500 comentários lá. Nossa Senhora, vou botar minha raiva para fora. Numa catarse que só te faz, não te faz nada bem, nada bem, nada bem. É uma catarse que só te faz, inclusive, andar para trás. Presta atenção, gente. Consome coisas que sejam produtivas para você e que te levem para o amor. Chegar nesse amor de pai e mãe passa por um amadurecimento que é muito voltado para você? Sim. Porque eu vou te dizer, tem gente que tem inclusive mãe legal. Eu atendo pessoas que têm mãe legal e que mete a boca na mãe e fala que a mãe não é legal. Por quê? Porque tem uma criança lá que está reclamando de tudo isso, está tudo certo. Só olha para isso, vai fazer terapia. Combinado? Tem e-book, A Cura da Mãe, tem e-book, A Cura do Pai, material completo, com uma curadoria minha, muito completa, barato, acessível para te ajudar. É o que eu posso fazer. Essa semana a gente está começando a mentoria Eneatrauma, que são 10 encontros comigo, toda quarta-feira à noite, gravado por um ano, trabalho pessoal profundo com você. Então, você está afim de fazer terapia mesmo comigo? Quer fazer comigo? Última turma do ano, aulas ao vivo, 10 encontros ao vivo. Nós vamos tratar de trauma, pai, mãe, trabalho, vamos constelar, vamos falar sobre as tuas dores, vamos falar de enneagrama, teu tipo do enneagrama, de instintos, vamos falar de muita coisa em 10 encontros ao vivo comigo, muito terapêuticos. Se você tem interesse na mentoria comigo, que dura 4 meses, um montão de curso lá da nossa comunidade para você assistir, me manda DM para você entrar nessa última turma que vai ter agora. Beleza, gente? Bom domingo para vocês. Assiste desde o começo. Eu vou deixar aqui por um tempinho essa live. Bom domingo para vocês que estão aí no YouTube também. Eu vou deixar o link aqui para quem está no YouTube para você poder adquirir também o teu e-book de pai e mãe, que eu vou garantir que vai ajudar muito, muito, muito vocês, tá? Beijos, beijos,